Graça e paz, amada igreja, graça e paz, amados irmãos em Cristo. Com grande alegria estamos aqui esta noite para estudar a palavra de Deus, para ouvirmos a voz dele, para compreendermos qual é o seu propósito em nossas vidas. Então quero convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26, e nós vamos ler do verso 6 ao verso 13. Mateus capítulo 26, do verso 3 ao verso, ou do verso 6 ao verso 13. Diz assim: Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, estando ele assentado à mesa. Seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: Por que se faz este desperdício? Pois este unguento poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, porém, sabendo disto, disse-lhes: Por que afligis esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Ora, derramando ela este unguento sobre meu corpo, fez em preparação para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será dito o que ela fez em memória sua. Amém? Vamos orar? Pai nosso nas alturas, eterno Deus, Criador de todas as coisas, Santo, 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 em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos colocamos agora diante da Tua santa presença para pedir, Pai, fala conosco essa noite, que possamos ouvir a Tua voz, derrama sobre nós do Teu Santo Espírito, Espírito de entendimento e sabedoria, para que possamos compreender as Sagradas Escrituras. É o que te pedimos, em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, esta passagem registrada em Mateus, capítulo 26, do verso 6 ao 13, fala de um relato que ocorreu numa cidade chamada Betânia. Betânia, na verdade, não era uma cidade como conhecemos hoje, né, em tamanho. Não. Betânia era como se fosse uma aldeia a poucos quilômetros de Jerusalém. O fato relatado ocorre na casa de um homem chamado Simão. Simão era um fariseu e ele havia sido curado por Jesus, nosso Senhor, de uma doença incurável, naquela época que se chamava lepra. Por isso que o verso 6 se refere a Simão como sendo Simão o leproso. Bem, Simão, em símbolo de gratidão àquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, havia feito, resolve oferecer-lhe um banquete, né? Resolve oferecer-lhe um momento de descontração, né, junto com ele e sua família. Por isso, convida nosso Senhor Jesus Cristo para a sua casa para esta refeição. Bem, neste lugar estão, além de Simão e Jesus Cristo, nosso Senhor, estão também presentes Lázaro, o ressuscitado, né, aquele que havia sido ressuscitado por Jesus Cristo, Maria e Marta, suas irmãs, e também os apóstolos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bem, uma coisa muito interessante acontece nesse banquete, irmãos. Maria, ela se levanta, né, se coloca aos pés de Jesus Cristo e traz em suas mãos, dentro de um vaso de alabastro, que era um vasinho de mármore branco, um unguento, que era um tipo de um óleo perfumado, era um perfume à base de óleo, e derrama sobre a cabeça de Jesus. Com isso, ela é censurada pelos discípulos de Jesus Cristo. E Jesus repreende e elogia a atitude daquela mulher. Hoje, irmãos, nós vamos considerar um pouco essa história para entendermos qual é o paralelo que existe entre a oferta de Maria e as nossas ofertas. E que lições podemos tirar daquilo que Maria fez. Bem, importante dizer que essa história está registrada nos 4 evangelhos.
Muitas histórias que temos de Jesus às vezes não estão registradas em todos os evangelhos, mas essa está, por causa da sua importância. Porque o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele disse aqui no verso 13 o seguinte: em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será dito o que ela fez em memória sua. Por isso não é de espantar que este relato esteja presente nos 4 evangelhos. Ele se encontra também lá em Marcos capítulo 14, do verso 3 ao 9, em Lucas capítulo 7, do 36 ao 50, e no Evangelho de João capítulo 12, do 1 ao 8. Nós vamos fazer um passeio sobre todos esses relatos. Vamos ver alguns detalhes que estão em Marcos, outros em Lucas, outros aqui em Mateus e outros em João, para traçar um quadro completo da história e do ocorrido, para entendermos que paralelo existe entre a oferta que Maria fez e as nossas ofertas. Bem, vamos começar por um detalhe que está registrado em Mateus capítulo 26, verso 7. Diz assim: aproximou-se dele uma mulher. O livro de Mateus não fala quem era esta mulher. Nós só vamos encontrar quem de fato era, essa pessoa lá em João. O Evangelho de João diz que esta pessoa era Maria. Então aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de grande valor e derramou-lhe sobre a cabeça, estando ele assentado à mesa. Irmãos, um detalhe que todos os evangelhos falam é de que esta oferta que Maria trouxe para o nosso Senhor Jesus Cristo era de grande valor. Aí no verso 7 usa esta expressão, grande valor. Quando vamos lá para o Evangelho de Marcos, nós encontramos inclusive até o valor discriminado. Lá diz que foram 300 dinheiros, ou, como algumas versões traduzem, 300 denários. Se nós pegarmos este valor 300 denários, e entendermos que o denário era o salário diário de um trabalhador, para que um trabalhador comum conseguisse juntar esses 300 denários, ele levaria quase um ano, levaria 300 dias. Porque um denário era o equivalente a um dia de trabalho. Então vejam que essa oferta que Maria deu a Jesus era algo de grande valor. De grande valor para ela, de grande valor para os discípulos, porque vamos entender que os seguidores de Jesus naquela época eram muito pobres. Eles vinham das camadas sociais mais baixas, mais inferiores. Então, para eles, era uma grande oferta, era algo de grande valor. Bem, isso indica que Maria ela deve ter economizado durante muito tempo para dar aquela oferta. Não era uma oferta comum. Ali talvez estivesse todo o seu investimento. Ali talvez estivesse todo o seu trabalho durante um ano. O que importa, irmãos, é que ela deu o máximo. Ela deu o melhor para Jesus. A oferta era de grande valor para ela, para os discípulos de Jesus. E Jesus recebeu também dessa forma. Mas não era o valor em si, mas aquilo que representava. E o que é que Maria queria representar com essa dádiva de grande valor para ela e para os discípulos de Jesus? Ela queria demonstrar a sua gratidão, irmãos. Quando nós ofertamos a Deus, nós temos a oportunidade de demonstrar a nossa gratidão. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa do ouro e da prata que existe no mundo. Deus não precisa de absolutamente nada, porque tudo é dele. Mas por que nós temos que ofertar? Por que é que nós temos que dar o nosso máximo a Deus? Porque é a chance que nós temos, é a oportunidade que nós temos de demonstrarmos a nossa gratidão.
O livro de Lucas, capítulo 7, do verso 36 ao 47, deixa isso claro. Que Maria fez aquela oferta de grande valor pela gratidão que ela sentia no coração. Abra por gentileza aí suas Bíblias e nós vamos ler esta mesma passagem. Agora, segundo o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 7, do versículo 36 ao 47. Lucas capítulo 7, do versículo 36 ao 47. Vamos lembrar aqui que aquilo que Lucas escreve, ele não foi testemunha ocular. Quando Lucas escreve seu livro, ele faz um apanhado, de tudo aquilo que se contava sobre o que Jesus Cristo havia feito e dito. Então Lucas fez uma acurada pesquisa para saber de todos os fatos, para que pudesse entregar a Teófilo. Então foi um trabalho de pesquisa e nesse trabalho Lucas levantou alguns aspectos que não estavam registrados lá em Mateus. Diz assim, Lucas capítulo 7, do verso 36 ao 47. Um dos fariseus, nós já vimos pelo Evangelho de Mateus que era Simão, rogou-lhe que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, já vimos lá em Marcos que o nome dela era Maria, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a rogar-lhe, ou a regar-lhe os pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo: se ele fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que o tocou, porque é pecadora. Jesus respondeu-lhe: Simão, tenho algo a te dizer. Ele disse: Dize-o, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos a dívida. Dize, pois, qual deles o amará mais? Simão respondeu: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Jesus lhe disse: Julgaste bem. Voltando-se então para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me deste ósculo, beijo. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Bem até aí. Irmãos, o texto de Lucas revela uma coisa interessante. Por que Maria ela fez aquela oferta de amor? Por que Maria fez aquela oferta valiosa? Por que Maria entregou seu máximo a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Porque ela sabia, irmãos, que Jesus Cristo tinha feito por ela algo que ninguém podia fazer. Jesus Cristo tinha perdoado seus pecados. E ela era grata por isso. Jesus Cristo pergunta a Simão, usando uma parábola, ou uma ilustração. Ele diz, no caso de 2 devedores, se um deve 50 dinheiros e outro 500, e ambos são perdoados, qual será mais grato? Simão diz, ora, aquele que devia mais. Ele disse, pois é, eis aí o motivo da gratidão dessa mulher. Ela reconhecia que era pecadora. Ela reconhecia seus muitos pecados. E por isso era grata. E por isso ela estava fazendo isso, ofertando a mim. Irmãos, é interessante nós lembrarmos aqui que Jesus está falando a um homem que devia também gratidão a Jesus. Jesus está falando aqui a Simão. Simão havia sido curado da lepra.
Se não fosse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele morreria com aquela doença e morreria brevemente, porque não havia cura para ela. Mas qual é a atitude de Simão? Qual é a atitude de gratidão de Simão? Simão simplesmente dá um banquete para Jesus, tipo assim, eu vou dar um cala-boca aí a Jesus para agradecer a ele o que ele fez. Porque o próprio Jesus alega várias coisas que Simão poderia e deveria ter feito e não fez em demonstração de sua gratidão. No verso 44, Jesus Nosso Senhor diz assim: você está vendo essa mulher aí? Que você está condenando a atitude dela? Bem, eu entrei na tua casa e você nem água me deu para lavar os pés. Ela lavou meus pés com suas lágrimas. Eu entrei na sua casa, você nem um beijo me deu. Esta está beijando meus pés. Eu entrei na sua casa, verso 46, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Essas três coisas, irmãos, eram práticas comuns na época. Eram práticas de hospitalidade. Você ia à casa de uma pessoa, a primeira coisa que ela fazia, né? Se ela não lavasse seus pés, ela mandava alguém fazer isso, né? Seus servos ou seus escravos. Lhe recebia com um beijo. E ainda aproveitava para ungir a cabeça, né, da pessoa, ainda mais no caso de Jesus, que tinha feito tanto por Simão. Mas Simão, irmãos, ele não demonstrou a gratidão que deveria, porque ele achava que o banquete era o suficiente para agradecer a Jesus pela cura da lepra. Mas aquela mulher, Maria, ela tinha um mal maior que a lepra, que era o pecado. E Jesus havia perdoado. Simão também tinha esse mesmo mal, como todos nós temos, mas ele não reconhecia. Então, irmãos, as nossas ofertas, as ofertas que damos a Deus, elas são uma oportunidade que temos de demonstrar a nossa gratidão a Deus. Quando nós falamos de ofertas aqui, não vamos nos restringir apenas às ofertas financeiras, às ofertas pecuniárias. Não. Ofertar a Deus significa também nós entregarmos a nossa vida a Deus. Aquele que não tem condições de ajudar financeiramente, aquele que não tem condições de ajudar monetariamente, ele pode ajudar também trabalhando na obra de Deus, ele pode ofertar dessa forma. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 1, do verso 12 ao 16, ele mostra essa gratidão, né, por tudo que Deus fez na vida dele. E olha o que ele diz, 1 Timóteo capítulo 1, do verso 12 ao 16. 1 Timóteo 1, do 12 ao 16. Dou graças aos que me têm confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me considerou fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, porque em mim, que sou o principal, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Irmãos, olha que fantástico. O apóstolo Paulo, ele tinha consciência daquilo que Cristo tinha feito por ele. Que Cristo, em sua misericórdia, que Cristo, em sua graça, né, o havia chamado para o ministério e havia colocado no mar do esquecimento tudo aquilo que Paulo havia feito antes, todos os seus pecados anteriores.
Jesus tinha passado uma borracha e perdoado todos os seus pecados. Mas Paulo, irmãos, não se esqueceu disso. Ele se referia a ele mesmo como sendo o principal dos pecadores. Verso 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo tinha essa consciência, a mesma consciência que Maria tinha quando fez aquela oferta a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De que era pecadora e que precisava do perdão de Jesus. Paulo também tinha essa consciência e agradeceu. E Paulo ofertou a sua vida para fazer a obra do Senhor. Então, irmãos, quando nós ofertamos a Deus, nós precisamos ter essa consciência. Que a oferta, ela envolve mais do que apenas entregar nossos bens. Nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus e ao trabalho do Reino. As ofertas são uma oportunidade que nós temos de demonstrar a nossa gratidão a Deus. Uma outra coisa que chama a atenção nessa oferta que Maria fez é que ela fez a oferta exatamente na hora certa. Ela fez a oferta na hora certa. Por que dizemos isso? Voltemos lá ao Evangelho de Mateus, que é o texto base da mensagem de hoje, Mateus capítulo 26, do verso 6 ao 13. Diz assim: Jesus, porém, sabendo disto, disse-lhes: Por que afliges? Verso 10, perdão. Jesus, porém, sabendo disto, disse-lhes: Por que afliges esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres sempre tendes contigo, mas a mim nem sempre tendes. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, o fez em preparação para o meu sepultamento. Irmãos, Jesus sabia que aquela era a última oportunidade que Maria teria de expressar a sua gratidão dessa forma. E ela o fez. E Jesus Cristo elogiou. Ele disse que derramando ela este unguento sobre meu corpo, verso 12, o fez em preparação para o meu sepultamento. Se referindo a essa atitude de Maria, lá o Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 8, traz também um detalhe interessante. Abram por gentileza, Marcos capítulo 14, verso 8. Diz assim: Jesus diz: ela fez o que podia, ou seja, ela fez o que estava ao seu alcance. Antecipou-se a ungir meu corpo para a sepultura. Então Maria, irmãos, quando ela decidiu fazer aquela oferta, ela foi e fez. Então, quando Deus toca no nosso coração que nós temos que fazer uma oferta, seja uma oferta financeira, seja uma oferta de trabalho para a obra do Senhor, irmãos, nós não temos que ficar esperando mais tempo, temos que fazer logo. Sabe por quê? Porque se o tempo passar, a vontade também pode diminuir. Enquanto o tempo passa, você pode gastar também o dinheiro que você talvez tenha resolvido entregar como oferta. Então, se você tomou a decisão como Maria tomou, faça logo, não espere. Se Maria tivesse esperado, talvez ela nunca conseguisse fazer aquilo. Porque momentos depois, Jesus Cristo nosso Senhor, ele seria entregue, seria torturado e seria pregado na cruz. Então Maria não perdeu tempo de expressar a sua gratidão. Ela não perdeu tempo em ofertar. Aquilo que ela sentiu no coração, ela fez imediatamente. Uma outra lição que tiramos dessa oferta de Maria, irmãos, é que muitas vezes aquilo que ofertamos pode ser mal interpretado por alguns.
Lá no Evangelho de Lucas, que nós lemos, nós percebemos que Simão, né, ele interpreta mal aquela oferta que Maria estava fazendo. Não pela oferta, mas pela pessoa que estava oferecendo a oferta. Já os discípulos de Jesus, vejam só, pasmem, os discípulos de Jesus também interpretam mal. Observe o que diz aí a palavra de Deus, Marcos capítulo 14, verso 5. Verso 4 e 5. Diz assim: Alguns se indignaram e disseram: por que esse desperdício de unguento? Porque ele poderia ser vendido por mais de 300 dinheiros e dar-se aos pobres. E a repreenderam. O Evangelho de Marcos fala de alguns que se indignaram, mas lá no Evangelho de Mateus, nós percebemos que esses alguns eram os discípulos, eram os apóstolos, que lá fala isso. Imagine, irmãos, os próprios apóstolos, eles interpretaram mal aquela oferta. E disseram, poxa, que é isso? De vez pegar esse óleo aqui e vender, e pegar esse dinheiro e dar aos pobres, ela pega e desperdiça. Mas, irmãos, aquilo não era um desperdício. Era uma forma dela expressar a sua gratidão pelo que Jesus tinha feito na vida dela. Como nós estamos expressando a nossa gratidão? Através de nossas ofertas. Isso traz uma lição muito importante para nós, irmãos. Muitas vezes aquilo que nós decidimos ofertar pode ser mal interpretado por algumas pessoas. Mas isso não deve ser motivo para nós desistirmos. Porque, veja, embora os discípulos questionassem, embora os apóstolos questionassem, embora o próprio Simão questionasse, Jesus aprovou o que ela fez. Então muitos podem se levantar contra uma oferta talvez que nós queremos fazer. Mas se Deus colocou no seu coração, faça. Sabe, às vezes acontece que o marido, né, chega para a esposa e diz, olha, Deus colocou no meu coração esse mês que a igreja está passando por um momento financeiro difícil, fazer uma oferta mais vultuosa, uma oferta de maior valor. Aí às vezes a esposa, filho, que é isso? Crente também, hein? Filho, que é isso? É hora de fazer isso mesmo? Tá difícil para todo mundo. De repente pode faltar. Irmãos, não caiam nessa. Se Deus colocou no seu coração, faça segundo o Espírito tem falado para você. O Espírito Santo fala de dentro para fora, hein? Não tem necessidade dele falar de fora para dentro, nem do céu para baixo, se ele está dentro de nós. O Espírito Santo mora em nós, então ele vai falar de dentro para fora. Então se o Espírito está falando para você, doe X, você tem que doar X. Muitos podem não compreender, sua esposa pode não compreender, seus filhos podem não compreender, às vezes até um irmão da igreja pode não compreender, se você for mencionar, né? Pode ser mal interpretado, mas não importa, irmãos, o que pensem. Faça o que estiver no seu coração como símbolo da sua gratidão. E Jesus Cristo, nosso Senhor, ficará feliz com isso. Interessante, irmãos, que Maria ela estava doando o que era dela, o que ela tinha comprado, né, por direito. Ela podia gastar de qualquer forma, mas mesmo assim questionaram, não é verdade? O Evangelho de João acrescenta um detalhe que os outros evangelhos não acrescentam, né? Diz que Judas Iscariotes, que era o tesoureiro do grupo, era o que cuidava do dinheiro arrecadado, ele questionou também que aquilo ali não deveria ser desperdiçado, mas que teria que ser vendido para que o dinheiro fosse dado aos pobres. Mas ele não fez, não falou essas palavras preocupado com os pobres, não. O Evangelho de João, vamos lá dar uma olhada, explica mais claramente qual era a intenção de Judas. João capítulo 12, verso 5.
Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? O verso 4 diz que é Judas, né, falando. Vamos ler a partir do 4. Então, dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, não era o Simão que estava dando banquete, não, era outro Simão, né? O que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tinha com os pobres, mas porque era ladrão. Ele era responsável pela bolsa de dinheiro e retirava o que nela se lançava. Então veja, alguns questionaram a doação, né, a oferta que Maria estava dando, até com bom propósito. Né? Alguns disseram que de fato era para dar aos pobres o dinheiro. Mas Judas, ele já questionou pensando nele. Ele pensou, bem, se ela vendesse aí o dinheiro vier para a bolsa, eu posso botar a mão nesse dinheiro. Então, irmãos, qual é a lição que nós tiramos disso? Não vamos escutar ninguém quando nós decidimos ofertar. A oferta é uma decisão entre você e o Senhor. Se Deus colocou no seu coração dar X, dê X. Se colocou no seu coração melhorar muito a sua oferta, faça isso também, irmãos. Faça. O mesmo Deus que colocou no seu coração vai se alegrar com a sua oferta. Bem, uma outra coisa interessante que aprendemos dessa lição de Maria é que ela entregou essa oferta em definitivo. Ela fez uma entrega total, sem reservas. Ela entregou tudo. Ela deu o máximo a Jesus. Marcos capítulo 14, verso 3. Para encerrarmos a nossa mensagem de hoje. Marcos capítulo 14, verso 3. Diz assim: estando Jesus em Betânia, assentado à mesa na casa de Simão leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, muito caro, o qual, quebrando o vaso, derramou unguento sobre a cabeça de Jesus. Irmãos, o Evangelho de Marcos traz um detalhe que os outros evangelhos não trazem. O Evangelho de Marcos diz que ela faz questão de, depois, né, de derramar o unguento, o óleo sobre a cabeça de Jesus, quebrar o vaso. Por quê? Porque ela não podia torcer o vaso, né, para sair tudo. Então ela pegou e quebrou o vaso, para que não ficasse nada. Ela queria entregar tudo, porque o seu coração dizia para ela entregar tudo, e ela não queria reter nada daquela oferta. Isso fala muito para a gente, irmãos, de uma tentação que nós